O antigo Lar Santana, na Vila Tibério, segue com parte da calçada interditada por conta de um muro. Tem ali o risco, inclusive, de desabar. O local está abandonado há mais de 8 anos e espera revitalização e também restauro. A interdição da calçada está na Rua Aurora, com a Conselheiro Dantas, na Vila Tibério. Sinalizado com cavaletes e fitas, o trecho apresenta risco para pedestres porque o muro do antigo Lar Santana está com sinais de desabar. A Defesa Civil manterá o bloqueio até a Prefeitura tomar as devidas providências. O antigo Lar Santana está abandonado há mais de 8 anos. A revitalização e restauro são reivindicações antigas dos moradores aqui. A Prefeitura alega que depende do CONPAC, Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, e que os projetos estão em análise. Só depois de aprovação é que poderá abrir licitação para executar a obra. Isso aí é um meio de se desculpar perante a população, mas isso não é desculpa. Eu acho que a Prefeitura, ela que tem que botar a mão na frente, abrir o caminho. A dona Maria de Lourdes e a irmã Ana Tereza moram na Vila Tibério há mais de 60 anos e guardam boas recordações do local. Vizinhas do imóvel, quando passam em frente, ficam indignadas com a situação. Dá até tristeza, acabei de falar, porque dá dó de ver esse estrago, aí, esse abandono, né? É muito triste você olhar assim um prédio tão bonito, antigo, mas com uma arquitetura tão bonita, está abandonado. Como muitos outros, né? É uma vergonha. Essa que é a verdade. Acaba as obras antigas, fica o que é da história da cidade? Me fala. Quando eu era criança, tinha um jardim muito lindo aí, tinha um coretinho. E às vezes a gente ia com uma pessoa mais velha que ela resolvia alguma coisa e a gente ficava brincando aí. Era muito gostoso. O Lar Santana tem história a ser contada não só de importância para Ribeirão, como também para o Brasil no período da ditadura militar. O Lar Santana, ele é importante para Ribeirão Preto por questões óbvias, né? Então foi um orfanato, antes foi um colégio, foi fundado pelo bispo Dom Alberto Gonçalves aqui em Ribeirão Preto, lá em 1926, antes das irmãs franciscanas fazerem daquilo um colégio, depois orfanato. E aí na década de 60, aquilo foi abrigo da produção de um jornal contra a opressão da ditadura, né? A irmã principal chegou a ser torturada, presa e deportada do Brasil. Ali, então, é um lugar importante para Ribeirão Preto e para a memória da busca pela manutenção da democracia no país. O historiador Sérgio Campos acrescenta que precisa ficar claro que o CONPAC não pode ser entendido como um órgão que atrasa todo o processo de restauro de um imóvel. O patrimônio cultural, né, o CONPAC tenta cuidar disso, ele não é o problema, ele é um jeito de preservar para que aquilo não entre na especulação imobiliária, que as características arquitetônicas do prédio não sejam desprezadas. Então é um jeito de proteger. Não cola muito esse argumento comumente usado de que preciso fazer isso, preciso reformar, mas o CONPAC não deixa. Então, na verdade, um mecanismo de proteção à cultura e ao patrimônio histórico é um jeito de preservar os prédios. Se não fosse esse mecanismo, imagino que poderia ter acontecido com esse prédio e tantos outros que foram depredados e ainda precisam de cuidados na cidade. O prejuízo de deixar um patrimônio desse sendo destruído, ele diz respeito, obviamente, à cidade, à localidade de Ribeirão Preto e também à memória do país, né? E fora que aquele prédio pode ter função, ele pode ser utilizado dentro da cidade, numa região importante, para o bairro da Vila Tibério e para a cidade como um todo. Então é um desperdício, além de ser uma violência contra o patrimônio e a cultura. O advogado Breno Correia fala da necessidade de uma intervenção emergencial no prédio, diante do risco que agora apresenta às pessoas do lado de fora. Cabe à Prefeitura, por intermédio da Secretaria responsável, diligenciar junto ao CONPAC, ou junto ao seu corpo técnico de apoio, ou à divisão de patrimônio, e ambos realizarem essa intervenção emergencial. Tá? Não obstante isso, há um processo de restauro que ainda está em trâmite. A gente pode destacar também aqui que essa situação do prédio causa insegurança aos vizinhos? Podemos, principalmente porque a criminalidade ela se instaura na ausência do Estado. Ali temos um prédio de grande porte, que outrora já foi bem utilizado pela administração pública, atualmente está, infelizmente, abandonado e sem uma fiscalização por parte da Guarda Civil,
é um local, digamos, passível de invasão por usuários de droga, enfim, e na ausência do Estado, infelizmente, a criminalidade se instala. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Sobre a interdição da calçada do antigo Lar Santana, a Prefeitura informou que essa foi uma medida preventiva e que nos próximos dias uma intervenção será executada para resolver o caso. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos o nosso canal digital da Clube, o Carlos Manella, advogado. Doutor, uma ótima tarde, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal da Clube. Diante do risco que agora o muro do antigo Lar Santana apresenta às pessoas do lado de fora, uma intervenção emergencial é de fato a melhor saída? Boa tarde, André, a todos os amigos da Clube. Essa intervenção emergencial deve ocorrer, como o próprio nome diz, imediatamente, emergencialmente. Primeiro, para evitar que a população venha a ter riscos com a queda do muro ou qualquer tipo de lesão a qualquer cidadão. Mas também para proteger esse patrimônio histórico, para evitar que ele seja depreciado ainda mais. Então, a manutenção e a preservação no estado que se encontra não gerará alto custo e não há necessidade de autorização do CONPAC para que a administração pública o faça. Ou seja, manter ele como ele está nesse momento é necessário, é uma medida que a administração deve ter com urgência. Manter limpo, evitar que novos danos sejam causados ao local. Até porque é de total responsabilidade da Prefeitura qualquer ato que envolva a segurança ali desse local, né, doutor? A segurança da população e a segurança do patrimônio é um direito e um dever do Estado em realizar. Então, neste caso, está faltando aí na nossa concepção uma ação um pouco mais rígida da administração pública em dar uma atenção a esse caso, dialogar mais com o CONPAC e ter medidas imediatas e a médio e longo prazo fazer um planejamento para que seja, assim, restaurado o local. Sabemos que o restauro imediatamente talvez seja muito difícil, mas manter o local limpo, evitar que ele seja danificado ainda mais, é uma medida que não gerará custo à administração e é necessário ocorrer, que é o que o nosso colega advogado chamou de intervenção emergencial. É um prédio histórico com uma importância, não é, enorme para Ribeirão Preto, para todo o país como um todo, né? Foi também marcado aí na época da ditadura militar. Agora, como funciona, doutor? Tenta explicar para a gente ou como deveria ser a relação Prefeitura e CONPAC para sair essa revitalização do papel. A administração pública e o CONPAC são parceiros, são órgãos que protegem o patrimônio cultural. Não podem se ver como inimigos ou querer jogar a culpa de um ou a outro lado. O que há necessário acontecer entre ambas as partes é um diálogo visando a médio e longo prazo o restauro desse local, para que seja preservado o fator cultural e histórico, não só de Ribeirão Preto, mas de todo o Brasil. Eu vejo aí que talvez esteja faltando diálogo e um pouquinho de empenho da administração pública em manter esse local livre de maiores danos e até mesmo de maiores depreciações por parte de pessoas que estejam mal intencionadas, causando dano a esse local. E gerando aí uma preservação ao patrimônio e otimizando maiores custos para o futuro. Por que, doutor? Sempre muita burocracia. O que está por trás disso? Por que tanta burocracia quando se fala em tentar restaurar um prédio histórico? Temos que ser justos em dizer que a legislação ela é um pouco rígida nessa questão. Aliás, ela tem rigidez extrema quando o assunto é restauro de patrimônio histórico e cultural. Mas muito se fala também que a administração pública não toma nenhum tipo de atitude para esses prédios. Mas temos que ter a compreensão que são altos investimentos, investimentos até mesmo vultuosos que fogem da realidade de algumas prefeituras, mas é necessário, a médio e longo prazo, ter esse planejamento e, de imediato, evitar que novos danos sejam causados. Então, a administração pública tem que ter ações imediatas, médio e longo prazo, e não só deixar para que outros futuros administradores venham a resolver o problema. O problema não é da administração pública, o problema é da cidade, onde o gestor deve criar esse planejamento.
Advogado Carlos Manella, agradeço muito a presença do senhor aqui no Jornal da Clube. Uma ótima tarde, doutor. Muito obrigado, André, e a todos os amigos da Clube.